Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos começar com uma mensagem. E ela diz o seguinte: aquele que não busca conhecimento se torna dependente da sabedoria dos outros. Então, se você não vai atrás, você tem que se conformar e acreditar no que vão lhe dizer. Então, tem que buscar conhecimento, tá bom, meus amores? Então, vamos para a correção das atividades aqui no capítulo 6. Vamos corrigir tudo hoje, tá certo? E a aula de correção é uma aula mais extensa. Então, aproveitem, né, a correção, façam no tempo de vocês, mas o importante, de fato, é fazer. Então, aproveitem a aula de correção de hoje. Esse capítulo é aquele capítulo que fala Brasil, movimentos migratórios, ou seja, aquele capítulo que fala sobre a questão aí da migração. Vamos aí, né, para essa aula de correção, e vocês sabem que a aula de correção, ela é mais extensa, tá bom? Porque a gente precisa, né, pontuar algumas coisinhas, então vocês vão pausando aí até para facilitar a correção de vocês. Vamos começar na página lá 142 e diz o seguinte, tá bom? Descreva de forma geral as causas que provocam a migração interna no Brasil, né, antes do início aí do século XX. De modo geral, né, essa questão aí da migração antes desse período e também depois, né, mas antes desse período principalmente está condicionado, está relacionado à questão dos ciclos econômicos. Eu falei para vocês e frisei muito que essa questão de você ter o ciclo econômico, né, mudando aí, e as pessoas precisavam sobreviver, provocavam aí o processo de imigração, porque as pessoas iam em busca justamente de quê? De economia. E precisavam aí muitas vezes se reinventar e seguir aí, né, caminhos diferentes. Então tá condicionado aqui a questão dos ciclos econômicos. Questão 2 diz assim, ó: cite os principais motivos, né, que transformaram a região Nordeste na principal área de expulsão interna do Brasil. Gente, a gente sabe que a região Nordeste, ela acabou aí ajudando, né, os nordestinos acabaram aí ajudando a povoar, né, e construir as demais regiões do nosso país. E, turminha, é importante que vocês observem que isso aqui acontece por alguns fatores natural, né? Por algumas questões algumas questões naturais, mas vai além também por uma questão aí também muitas vezes ligada à questão política, tá bom? Mas focando aqui nesses aspectos nos aspectos naturais, nós vamos falar aqui da seca, né? Como um dos pontos que antes do século XX aí, né, se mostrava como um ponto frequente, né, durante o século XX também, para esse processo de imigração, mas também a falta de investimentos econômicos, tá bom? Em questão também aí de falta de recursos para saúde, né, para saúde que era mais escasso, né, um dado momento aí da nossa história também. Então a região Nordeste era uma região que tinha menos atrativos, e aí por isso as pessoas iam em busca de melhores condições de vida e acabavam fazendo o processo de imigração, tá certo, turminha? Então, pontuem aí por conta de problemas aí naturais, mas também por conta de problemas aí relacionados à questão econômica, tá certo? Vamos seguir aqui, ó. Aí diz assim, observe, né, a charge aí abaixo, que fala aqui sobre a questão do latifúndio, né, enxadas paradas, né? Por quê? Porque com latifúndio a gente trabalha com maquinária, então não precisa de gente. E aqui ele vai dizer assim, ó, enxadas, né, paradas. O que acontece? O homem na cidade, né, sai do campo, vai para a cidade e fica parado lá porque não tem, né, onde trabalhar. Então o espaço urbano acabava não comportando tanta gente. E aí ele pergunta assim, ó: através dessa imagem, indique as causas do êxodo rural no Brasil e suas consequências. Êxodo rural êxodo seria a saída do espaço rural. E aí a gente vai colocar aqui, ó, a grande concentração de terra por parte aí da questão do latifúndio vai ser uma das causas. Então, o grande capital acabava, né, tomando essas terras e se apropriando. Então, as pessoas ficavam sem terra, então ia para o espaço da cidade.
E a mecanização também, né? Quanto mais máquinas, mais há a substituição aí dessa mão de obra. Né? O que isso acabou acontecendo porque a nossa agricultura ela foi se modernizando ao longo do tempo, né? Motivaram a saída do homem do campo para a cidade, que teve como consequência aí o inchaço, né, urbano e a formação de habitações aí irregulares, as chamadas, né, favelas. Então, seria aí o ponto para a gente observar justamente, né, nessa charge aí, tá bom? Na quarta questão ele diz assim, aproximadamente, né, 300 mil brasileiros, né, vivem fora do país, produzindo aí em terras estrangeiras. Ele vai colocar aqui, né, com um dado que a gente vai chamar bastante atenção, até porque a gente também comentou nesse processo aí de imigração, né, do Brasil para outras regiões, e brasileiros para outra região. São agricultores que saem, né, para trabalhar além da fronteira do nosso país, provocando aí tensões, inclusive tensões geopolíticas entre o Brasil e os países vizinhos, tá bom? O país vizinho referido, né, e os estados brasileiros que limitam, né, com esse país são. Então ele quer saber aqui. Então a gente vai observar aqui aquela questão, né, dos brasiguaios, que a gente diz, né, dos brasileiros que vão ali, ultrapassam a fronteira e vão ali para o Paraguai, né, trabalhar nessas terras aí que tá sem, né, utilização e eles acabam aí apropriando, tá bom, turminha? Então ele vai colocar aqui, ó, Uruguai, isso não acontece com tanta intensidade, né? Aí ele vai colocar aqui, ó, na B, Paraguai, sim, poderia ser, mas esses estados que fazem fronteira, Santa Catarina, Paraná, né, e o Mato Grosso do Sul, então a gente já sabe que não, né? Então o Paraguai não faz essa fronteira direta aqui, né, com o Paraná e aí Santa Catarina, então a gente já vai ter uma modificação. Argentina, também não, né? Paraguai, de novo, a gente sabe que é o Paraguai. Então, a gente já dá uma olhadinha por quê. Só poderia ser a B ou a D aqui. E aí, a gente sabe que a B não é por conta dos estados. Então, vamos observar a D aqui. Então, Paraguai seria o Paraná, Mato Grosso do Sul. Ó, interessante aqui, não ficou? Então, os estados batem. Então, a questão correta seria a D. A E já não entraria porque tá o Uruguai também, tá certo? Então, alternativa correta, alternativa D, tá certo? Observe. Aqui ele pede você observar o mapa, né, abaixo, identifique o período histórico e qual o principal motivo de atração para os imigrantes. Então, observando aqui, né, por conta do fluxo migratório, a gente percebe que está relacionado ali, né, entre a década de 60, 90, tá bom? E aí você vai observar, aqui que ele vai pontuar especificamente 70, 90, ocupação da parte norte e central, né, do Brasil, devido a uma nova dinâmica econômica. Então a gente observa o que eu falei para vocês, ó, esse fluxo aqui, ó, inclusive, vindo, né, muito forte para essa região central e também para a região norte. Aí é só uma questão de observação, e eu vi que vocês mandaram as questões e estavam, né, pessoal, seguindo aí essa linha. Então, acredito que essa questão aí foi bem tranquila, porque era uma questão de observação. Vamos lá, página 51 diz o seguinte, ó, faça uma relação entre o apogeu aí, a decadência dos ciclos econômicos e a migração entre as diversas regiões do Brasil. Gente, é uma questão muito simples, porque bate no que a gente já falou. A questão da migração, ela está diretamente ligada com a questão econômica. E aí os ciclos econômicos vão ser essa prova viva, tá certo? Porque quanto mais a gente tem aí essa questão da economia forte em um lugar, um ciclo econômico forte em um lugar, as pessoas vão para essa região. E aí, por isso, esse fluxo migratório vai para essa região. Então, as migrações obedecem aos fluxos produtivos, tá bom? E ajudaram aí na formação das diferentes regiões brasileiras, tá bom? Porque é inerente, é uma relação direta. Se tá melhor numa região, as pessoas vão para essa região. A questão 2 diz o seguinte, ó. O ciclo da mineração foi muito importante para o povoamento do Brasil. Apresente 2 justificativas para essa afirmação. Aí vocês iam fazer, né, no pensamento de vocês aí, né, por que justificar essa questão? Porque justamente, turminha, vai ser a mineração que começa o processo ali de povoamento e de desenvolvimento da região sudeste, né, por Minas Gerais, né, aí entrando nessa lógica. Então, o fluxo, né, de migração acelerado provocou rapidamente
aqui partes, né, do desenvolvimento dessas regiões ligadas à questão da mineração. Primeiro lá, né, em Minas Gerais, depois nas demais regiões que a gente descobriu que também tinha esse processo aí de exploração, que tinha condição para essa exploração. E aí vai ser depois quem, né? Mato Grosso, né, e Goiás, entrando aí nesse processo, além, lógico, evidentemente, de Minas Gerais. Então, a mineração ela foi muito importante para o processo de povoamento da região sudeste e também da região centro-oeste, tá certo? Então, ajudou demais. Continuando aqui, ele vai colocar aqui, ó, explica a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à terra e à renda. Gente, observe que eu, inclusive, pontuei essa questão nas aulas interativas. Por quê? Porque há uma diferença na relação da terra no Brasil e nos Estados Unidos. E a partir dessa diferença, você vai ver esse domínio aí. Então, diz assim, ó. Países que desenvolveram suas economias baseado no acesso, né, binominal terra, renda, então tem um processo aí mais tranquilo. Não é o caso do Brasil, tá bom? O Brasil, ele não desenvolveu assim, dessa mesma lógica. Por quê? Os Estados Unidos, o processo de fixação foi um processo de ocupação. No Brasil, o processo foi de exploração. Então, se concentra mais a terra em nosso país, né, do que nos países como é o caso dos Estados Unidos, tá bom, gente? Então, isso aí vai ter essa relação e vai refletir diretamente na relação que se tem com essa terra, tá bom? E aí vocês vão observando justamente isso daqui que ele vai colocar. Tem um desenvolvimento socioeconômico entre os melhores do mundo. Então, a relação da terra era para o povoamento. Não foi o caso do Brasil, que a relação era de exploração, tá certo? Quarta diz assim, ó, qual a relação entre a educação e a saúde com o trabalho e renda? Gente, é uma relação direta. Quanto mais educação você vai ter, melhor vai ser a questão aí da saúde e também da questão da educação. Isso daí é inerente. Então, geralmente, é um fluxo aí de mão dupla, tá bom? Por quê? Quando você tem mais educação, você tem uma renda maior. Isso, né, de forma aí natural. E se você tem uma renda maior, você consegue ter um acesso à saúde também. Então, a relação, ela é direta, tá bom? Então, o fator aqui, renda, é um dos mais importantes para o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano passa pelo quê? Educação e saúde, tá certo? Observa aí que são questõezinhas só para vocês pensarem. Seguindo aqui, na página 153, diz assim, ó. Agora responda, que tipo de migração, né, ela expõe? Voltada à imagem aqui do lado. Que tipo de migração aí? Essa daí é muito simples, né, de vocês observar. Observem aqui, as pessoas estão saindo da cidade indo para o campo? Não. O processo aqui é o processo inverso. Então, só pela observação a gente já sabe que é o processo do êxodo rural. B. Quais as consequências desse tipo de migração para as cidades? Provoca o quê? O inchaço urbano, por isso a questão da construção das favelas e locais irregulares de moradia. C. Que motivos provocam essa migração? Motivos aí vai ser vários, mas a questão de não ter condição de permanecer no espaço rural vai ser o principal fator aí para esse processo de êxodo rural, da migração conhecida como êxodo rural. Gente, aí ele vai colocar aqui, né, justamente o processo dessa migração também relacionada à questão do êxodo rural. E aí ele vai dizer, quando isso acontece, né, entre a década de 60 e 70, qual é o motivo, né? Essa migração campo-cidade acontecia por quê? Por seca e também por conta da mecanização das lavouras. Então as pessoas saíam por conta da seca, porque os pequenos não conseguiam permanecer, e também porque, né, para trabalhar nas grandes empresas também não conseguiam porque estava muito mecanizado, tá certo? Isso vai nas demais aí regiões do país, não só na região Nordeste, mas nas grandes regiões aí produtoras do nosso país. Seguindo, ele coloca assim, ó, coloca um textinho também, né, sobre o tema Responda. Por quais motivos São Paulo, aqui, né, tornou-se a maior área de atração populacional do Brasil ao longo do século XX? Devido, principalmente, gente, à questão da industrialização, que começou lá. Então, durante o século XX, as pessoas iam para essa região sudeste, principalmente para São Paulo, por conta da industrialização. Era o fator marcante.
quais os tipos de empregos, né? E nos quais também os nordestinos se ocupavam quando chegava lá em São Paulo, tá bom? Construção civil, né? E em várias atividades do setor terciário, né? Como a questão do comércio, tá certo? Então eles iam por conta da indústria, mas acabavam também entrando em outras áreas. Seguindo aqui, ele coloca ame-o ou deixe-o, né? Então aqui a gente tá relacionado, né? Essa questão aqui tá relacionada a que momento, né, da história que a gente vai observar isso. Então aquele períodozinho, né, que a gente teve chama de ditadura militar, né? Então o período que a gente vai conhecer de 64 a 85. Então aqui a gente vai marcar o período, né, o momento histórico referente a isso, a questão da ditadura militar. Se você não seguisse, né, você tinha que sair aí e aguentar as consequências. Quais as causas políticas, né? Quais as causas dessa emigração aqui, né? Então, aqui era por conta da repressão política e também por conta da repressão social, além da negação dos direitos, tá bom? Esse tipo de imigração que ele está colocando aqui, ligada à ditadura militar, então, por conta de uma repressão política. Quinta, o que são os brasiguaios, né? E qual o motivo da sua migração? O motivo, falta de terra, né? Ou uma terra mais fácil ali do outro lado. Então, os brasiguaios são os brasileiros que vão aí, né, para o outro lado da fronteira ali, né, e acabam se instalando em terras no Paraguai. Esse vai ser a definição de brasiguaios, tá bom? Que é muito utilizada hoje na questão internacional. Seguindo aqui, ele vai colocar esse gráficozinho. Gente, também é uma questão de análise, tá bom? Gráfica. Quando a gente observa aqui, é aquela questão que a gente não tem muito o que questionar, porque a única questão possível, né, a partir de uma análise, de uma ótica, né, é mulheres, homens e a questão total, né, residentes no Nordeste, né, vindos de São Paulo, e residentes, né, em São Paulo, vindo do Nordeste. Então, é uma contramão aqui, né, bem, a gente observa que é bem desproporcional. Diz assim, ó, as migrações internas no Brasil, ao longo da sua história, sempre ocorreram no sentido centro, oeste e sul, né? Então, ele vai colocar aqui, é bem interessante que a gente observe isso, porque acontece muito, né, nesse sentido aqui, tá certo? Então, a única alternativa possível seria, de fato, a E, tá bom? Como eu já comentei nas aulas interativas também. Só reforçando aqui para ter um momento gravado. Sétima, sobre a dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmativa aqui correta. Gente, aqui ele também está falando sobre a questão da dinâmica demográfica. Então, dê uma olhadazinha aqui na questão, na alternativa D. O saldo migratório no Brasil, né, é negativo. E os países que mais têm recebido, né, imigrantes brasileiros são os Estados Unidos, Paraguai e o Japão. Gente, eu coloquei na aula aonde era, não foi, o fluxo migratório dos brasileiros. E a gente sabe que principalmente os Estados Unidos, o nosso vizinho, né, o Paraguai, e também essa questão aí do Japão. Então, aqui, gente, era aquela questão que não tem muito o que se pensar, porque quando ele vai colocar os demais, a gente percebe que não tem essa representação em termos de locais de destino. E ele quer isso. Tá bom? Na questão? Então, a alternativa correta é a alternativa D, porque ele vai mensurar muito bem esses espaços de fluxo migratório. Seguindo aí, turminha, vamos observar a imagem, ele quer essa questão 8, ele diz assim, ó, qual a mensagem transmitida por ela, né? Então, a mensagem aqui que a gente vai observar é justamente a participação dos nordestinos em diversas regiões, de forma muito simples. Então, ele vai colocar aqui, ó, vai colocar as décadas, né, aqui o período, e vai colocar os motivos. E a gente percebe o quê? Que o nordestino, ele ajudou a construir, né, aí por esse processo de migração, basicamente aí, né, praticamente todas as demais regiões do nosso Brasil, tá certo? Então, de forma bem clara aqui a mensagem é essa, tá certo? Então, vamos observar, deixa eu ver a observação aí. Seguindo, ele coloca aqui, ó, ainda qual a região brasileira em que ocorreu a maior taxa de emigração. Gente, qual é aí?
né? Qual é essa região aqui? Ou de emigração, não, de imigração. Ou seja, se é imigração, é chegada. A gente não precisa nem pensar muito, né? Mas observam aí os dados, né? Então vai ser justamente a questão aqui, né, da região sudeste. Qual, né, ou quais aqui, as duas regiões em que houve maior taxa de migração, ou seja, migração é a questão da saída. Vamos sem pestanejar, dizer que foi a região nordeste, né? Olhando aqui os dados, e também a região sudeste, porque também teve a questão da migração de retorno, que ela também teve, né? E recebeu. Seguindo, turminha, aqui nós vamos para a questão que diz assim: a expressão brasiguaios vem sendo empregada pela geografia da população, né? Aqui é porque, gente, vocês estão percebendo que faltam algumas letrinhas por conta que é do livro que a gente tem online, tá certo? Então, vocês sabem que tem essa déficit aí. Para designar o quê? A geografia da população diz que esses brasiguaios são quem, minha gente, que eu já falei. Os camponeses sem terras, né? Arrendatários ou os proprietários de terras, né? Provenientes do Brasil, né? Que ultrapassam a fronteira para o Paraguai e se estabelecem nessa região de área agrícola. Da mesma forma que eu já tinha dito, como é uma questão anterior, vocês não poderiam marcar outra coisa que não a letra B, tá bom? Então são esses brasileiros que passam aí, ultrapassam a fronteira e vão se instalar na região ali do Paraguai, tá certo? Então, a B aí na questão 10, porque é uma questão que a gente já tinha falado anteriormente. Voltando aqui, né, ele vai colocar o texto, né, a restituição da paisagem, vocês leram para poder fazer aí a resolução, né, com toda certeza. E aí ele diz assim, ó: essa diretriz, né, paulista era parte integrante da política nacional da época, que visava a garantia de quê, né? Então, essa restituição aí da passagem aí. Então, era o quê? Oferta de mão de obra para a cafeicultura. Ou seja, era um momento da nossa história que as pessoas tinham que ter mão de obra para trabalhar nas lavouras do café. Então, eles faziam o quê? Acabavam restituindo aí essa questão dessa passagem para esses trabalhadores irem para essa região. Por quê? Porque tinha acabado de libertar os negros, né? E eles não queriam pagar para os negros trabalhar. Então, eles iam receber essas pessoas aí, né? Esses imigrantes para trabalhar, tá certo? Então, é nessa lógica que o texto fala aqui. Então, a alternativa A vai ser a alternativa correta dentro desse processo histórico que a gente já sabe, a gente já debateu. Seguindo aqui na 12, na questão 12, ele diz assim, ó: os estados de São Paulo, né, tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem. Segundo estudiosos, tal fenômeno, né, é relativamente novo e diz respeito principalmente à migração de retorno. Eu falei pra vocês aí, ó, batendo, né, na tecla que a região ali, né, de São Paulo tá perdendo muita população. Por quê? Porque as pessoas estão voltando para o seu local de origem. Se elas estão voltando para o seu local de origem, está tendo um processo de migração de retorno. A única que fala e explica, de fato, a definição de migração de retorno, entre as alternativas, a gente tem migração de retorno também aqui na A. Só que aí, ela vai colocar ela de estrangeiros, né, que vão se estabelecer. Não, a migração de retorno é uma migração que ela é de migração interna, tá bom? Então, não pode ser de estrangeiros, já está errado por isso. E a C vai ser a correta, porque ele vai colocar tudo direitinho, ó. Migração de retorno de brasileiros. Já sabemos que é o certo. Porque migração de retorno é uma migração interna. Bate muito na tecla, né, com vocês sobre isso. Então, se atentem aí, turminha. E aí ele vai colocar também aqui, né, um textinho falando sobre a questão do Ministério da Justiça brasileira. E ele diz assim, ó: nesse contexto, o deslocamento feito, né, pelos bolivianos entra no sentido de quê? De colocá-los, né, na condição de imigrante em território brasileiro. Se eles chegaram, eles são o quê? Imigrante. Portanto, a alternativa correta aí é a alternativa A, porque chegou, gente, a pessoa que chegou, ela é imigrante. Se tivesse saído, ela era imigrante. Tá bom? Então, se atentem aí o que a Pro está colocando desde sempre. Na próxima, ele coloca aqui, ó, Pau de Arara, a música aí, né, de Luiz Gonzaga. E ele vai dizer o quê, ó? Essa música do Luiz Gonzaga retrata o quê? Qual tipo de migração? Ele pergunta aí. A letra da música pode se relacionar a qual fenômeno social? Aqui. A gente vai estar falando de migração, então vai ser o quê? Aglomeração? Êxodo rural?
já sabemos que é êxodo rural, né? As músicas de Luiz Gonzaga trabalham muito essa questão do êxodo rural. Então, a alternativa C vai ser a correta aqui. A questão da migração cidade-cidade, não é, né? Conurbação, né? Hipertrofia do setor terciário aí, né? Então, não vai ser nenhuma das alternativas. Então, que eu citei anteriormente, né? Vai ser justamente a C, que fala sobre o êxodo rural. As músicas de Luiz Gonzaga têm, né, aí esse sentido muito de trazer aqui esse sentido de falar essa questão da migração desses nordestinos, né? E aí tá dentro do que a gente comentou aí sobre êxodo rural. A próxima fala assim, ó, com relação à população brasileira, assinale a alternativa correta. Aqui tá falando de população, né, de modo geral. Então a gente vai observar que vai falar muita coisa aqui, mas eu quero que vocês deem uma observada, uma focada aqui na alternativa D. Por quê? Porque ele fala assim, ó, a população brasileira distribui-se de forma irregular pelo espaço. Aquilo que a prova mais falou, que a população brasileira é uma população irregular, que tem uma distribuição irregular, né? Aqui alternando áreas de elevadas densidades demográficas, como o litoral, com outras, né, praticamente vazias, como a região ali norte, né? Exemplo aí da Amazônia. Então, gente, olha como encaixou perfeitamente naquela definição que a gente estava falando anteriormente. Então, é aquela alternativa que coloca tudo bem certinho. Então, a gente já sabe que é a alternativa D. Mas olha o que ele fala aqui na A também. O êxodo rural é uma modalidade de migração que vem ocorrendo em nosso país, com pequena intensidade. Que vem acontecendo, não. Aconteceu desde sempre e é sempre numa intensidade muito elevada, então já não é. A população brasileira economicamente ativa revela marcante desequilíbrio da participação do sexo masculino e feminino. Embora as mulheres venham diminuindo sua proporção. Diminuindo, não, vem aumentando. Por isso que não é, tá bom? A distribuição de renda no Brasil é bastante equitativa. Não é. Equitativa está colocado, querendo dizer, é equilibrada. A gente sabe que não é equilibrada. É totalmente desequilibrada, né? Então, a D que é a correta e a E não é por quê? O contínuo aumento das taxas de crescimento vegetativo verificado em nosso país. A gente sabe que não está nesse contínuo, né? Elevação aí da taxa de crescimento vegetativo. Então, não pode ser as demais justamente por isso, tá bom? Por conta de detalhes. Alternativa correta, alternativa D, tá certo? Finalizamos aqui a correção. Espero que vocês tenham aproveitado, né? E observaram aqui também algumas colocações, que inclusive já tem comentado essa correção aqui na aula online, né? Mas como para todo mundo ficar com esse material, né? De posse do material para estar fazendo aqui com vocês, tá certo? Aproveitem a aula, até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, tá bom, turminha? Ó, beijos da Pro e até nosso próximo conteúdo.